nós temos o hábito de dizer e acreditar que Deus vai cumprir todas as promessas dele na nossa vida, independente de qualquer coisa. E que nós não vamos morrer enquanto todas as promessas de Deus não se cumprirem na nossa vida. Baseado nisso, muitas pessoas também vivem a vida como elas desejam viver. Vivem a vida como se o amanhã não fosse existir, como se nada pudesse atrapalhar os planos de Deus na vida delas. Mas a verdade é que por mais que Deus tenha um plano direcionado especificamente para a nossa vida, nós podemos estragar tudo dependendo das atitudes que nós tivermos diante desse plano de Deus. Juízes, no capítulo 13, e a partir do versículo 3 diz: Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Essa é a história do nascimento de Sansão. Na verdade, de uma promessa do nascimento de Sansão. A Bíblia não diz se a mãe e o pai dele desejavam ter um filho ou não, se ela orou muito pedindo a Deus isso. A Bíblia diz que um anjo apareceu para essa mulher e disse que o Senhor já tinha escolhido aquele menino. Desde o ventre da mãe dele, ele já era um escolhido de Deus. E antes que ele fosse gerado no ventre da mãe dele, o Senhor já havia estabelecido um propósito de vida para ele. E o propósito era que ele começasse a libertar Israel das mãos dos filisteus. Na verdade, em parte isso aconteceu. Mas a gente conhece a história de Sansão, sabe onde Sansão caiu, sabe os erros que ele cometeu e sabe qual foi o fim da história dele. Com certeza esse não era o desejo de Deus. E partindo para uma outra história, eu me lembro de Ana. Ana, nenhum anjo chegou para ela e disse assim: eu tenho escolhido teu filho, eu tenho uma promessa de vida pro teu filho. Na verdade, Ana era estéril e a Bíblia diz que de ano em ano ela ia a Siló oferecer sacrifício junto com a família a Deus. Mas naquele ano a Bíblia diz que Ana estava muito triste e ela chorava muito e ela dizia assim: eu quero um filho, é por isso que eu tô assim, é porque eu tenho esse desejo no meu coração. Então ela clamou ao Senhor, né? E ela fez um voto. Não foi um anjo que apareceu a Ana, mas foi Ana que se apresentou a Deus dizendo o seguinte: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Nós podemos ver que, diferente da história de Sansão, a história de Samuel começa com a sua mãe fazendo um voto com Deus. Não é Deus que exige isso de Ana e diz algo para ela. Ela diz para Deus: se tu atentamente ouvires a minha oração, contemplar o desejo do meu coração e me der um filho homem, eu vou te oferecer ele, Senhor, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Isso era um voto nazireu, né? Então, por conta disso, a gente entende que para a mãe de Sansão, um anjo aparece e diz, né, e estabelece que o Senhor tinha escolhido Sansão. E já na história de Samuel é diferente. Ana se apresenta a Deus e diz: eu quero, Senhor, e se tu me deres, eu faço um voto contigo. E a gente conhece a história de Samuel, que foi uma história muito bem sucedida, de um homem que Deus falou com ele desde a sua mocidade, de um homem que Deus estabeleceu, um homem que ungiu a Davi como rei, um homem que ouvia a voz de Deus, um homem que cumpriu o seu propósito diante de Deus. Então, independente da situação que nós nos encontramos, se o Senhor já fez uma promessa para sua mãe, se você é um filho desejado, se você foi um filho planejado, se você não foi um filho planejado, se o Senhor algum dia enviou um anjo para falar com você. Então, analisando essas duas histórias, a gente pode perceber que às vezes a gente tem muitas promessas de Deus, mas dependendo das escolhas que a gente tiver ao longo do nosso caminho, essas promessas podem não se cumprir. Ou a nossa história pode não cumprir exatamente o propósito de Deus. A gente pode viver por um tempo o propósito de Deus. A gente pode viver uma partícula do propósito de Deus e acabar não vivendo tudo aquilo o que Deus realmente planejou e preparou para nós.
Mas se nós formos atentos à voz de Deus, como Samuel aprendeu a ser, né? De ouvir a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Independente da situação, nós vamos viver todos os planos, todos os propósitos de Deus para nossa vida. Se nós consultarmos a Deus para viver, para escolher as coisas, para planejar o nosso futuro, para cada passo que nós vamos dar na nossa caminhada, com certeza nós vamos viver os propósitos de Deus para nossa vida. Só que existem momentos na nossa vida em que aquilo que Deus vai nos orientar a fazer não é o que a gente automaticamente faria, não é aquilo que a gente pensaria ser o certo a fazer. Mas a gente não precisa entender, a gente só precisa confiar em Deus e saber que Ele tem o plano perfeito. Eu gosto sempre de dizer que nós olhamos o raso, nós olhamos na horizontal, o Senhor, Ele vê lá de cima, Ele enxerga como a construção de uma casa, Ele enxerga de cima, Ele consegue saber muito bem, sabe, onde que tá faltando um tijolinho, onde que tá faltando nivelar alguma coisa. Ele conhece a nossa vida de dentro para fora, Ele conhece o nosso coração como ninguém conhece, Ele conhece a tua mente como ninguém conhece, Ele conhece verdadeiramente o teu coração de servo. E talvez a única coisa que você precise nesse momento seja entender que você tem ouvido a voz de Deus. Agora você precisa fazer aquilo que Deus já disse para você que você deve fazer.